Mais de 24 horas depois da captura ou do sequestro do presidente da Venezuela, presidente e ditador ao mesmo tempo, mas era o presidente em exercício, os Estados Unidos não deu uma resposta prontamente sobre o futuro do país. Esse é um ponto importante porque uma operação desse nível, né, nessas questões de dificuldades e principalmente nesse sucesso fortuito indicado pela Casa Branca, né, coloca em questões algumas opções na mesa. Uma das opções que tornam a incursão tão exitosa de maneira verossímil, sem tantos esforços e sem nenhuma baixa, é a opção de que agentes internos do governo de Maduro facilitaram sua captura. Então está claro para quem consegue entender alguma coisa sobre esse tipo de operação que havia alguém dentro aí do governo de Maduro, principalmente nas questões de segurança interna, que favoreceram os Estados Unidos, sejam com informações, sejam com a manutenção algum tipo de alerta em baixa, né? Ou seja, facilitaram, ao que tudo indica, a movimentação de tropas americanas no sentido de que o objetivo fosse bem atingido, ou seja, que o objetivo tivesse êxito. A partir daí, o governo americano fala que as operações foram planejadas já há 2 ou 3 meses e que havia aí já um contingente preparado para que essa operação tivesse sucesso. Coloca tudo isso no colo do exército americano e saúda a sua bandeira, mas quando fala do futuro do povo venezuelano, fala que o Venezuela, por enquanto, está sob a guarda americana. E aí a gente precisa entender o que seria essa guarda americana. Os Estados Unidos vão permitir uma transição pacífica. A gente sabe que existe um presidente não eleito na Venezuela, que ficou em segundo no turno eleitoral e que, de fato, deveria, entre aspas, assumir a cadeira presidencial, ou quem sabe novas eleições, ou seja, a partir daí colocaria o segundo colocado e já abrir espaço para novas eleições. Nada disso foi feito. E aí a gente pensa num segundo momento, que se havia um planejamento de 3 meses para essa operação, por que ninguém pensou no day after, ou o day after ficou tão em aberto assim, né? Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer com a Venezuela. Além disso, países produtores de petróleo, diferentemente de países produtores de diamante e ouro, precisam de uma certa engenharia para que essa riqueza seja extraída. E essa engenharia ela é trabalho intensivo. Então a gente percebe que não há nenhum case de sucesso de roubo de petróleo. Então o petróleo é algo que dificilmente é roubado por outro país. Você não consegue chegar lá dentro de um país soberano e falar, essas reservas agora são minhas, tchau pessoal, um beijo e estou levando lá para a Flórida. Não é assim que a banda toca, né? Ou seja, você precisa de um fluxo contínuo de produção, você precisa de gente dispostas a trabalhar, e se você não tiver com um regime escravocrata ou um regime ditatorial com penas de morte, acho difícil encontrar pessoas sem nenhum tipo de salário, sem nenhum tipo de ganho prometido para que exerçam essa função. Dito isso, é preciso recuperar a indústria petrolífera venezuelana, né? Seja com a PDVSA, né, que é a estatal venezuelana, que ao que tudo indica não será, sejam com a Chevrons da vida e as grandes petroleiras, as Big Four dos Estados Unidos. A grande questão é que os Estados Unidos, ele de fato tem ficado cada vez mais especializado no tal do fracking, ou seja, o tal do petróleo de xisto, né, do fracturing, que você faz com que a qualidade e o nível de petróleo seja bem diferente do que o petróleo produzido na Venezuela. E além disso, os Estados Unidos ele aumentou muito a importação, apesar dos níveis históricos de produção, mas aumentou muito a importação do petróleo cru, que é o petróleo venezuelano mais pesado, do Canadá. E isso faz com que a Venezuela seja de fato um grande mercado potencial para gerar essa importação, né? Suprir essa demanda interna americana de petróleo mais pesado. No entanto, essa produção
é muito difícil que aconteça de um dia para o outro, e mais, é muito difícil que seja extraída do território venezuelano. Ou Venezuela vira um 52º estado americano, então mais ou menos o que aconteceu lá com Porto Rico, a gente anexa a Venezuela tal qual foi feito também com o Havaí, ou alguma coisa precisa ser feita para que essa engenharia econômica e produtiva aconteça. Nesse sentido, eu acredito que dificilmente os Estados Unidos vão conseguir ter êxito nesse planejamento, dado que as informações contraditórias desse day after já coloca a mídia, inclusive internamente americana, contra algum tipo de processo de expropriação desse, entre aspas, ouro negro do povo venezuelano. Então, pega muito mal, né? Pega muito bem quando você fala que você está fazendo uma guerra para libertar o povo de um ditador, pode ser. Pegava muito bem quando invadiram o Iraque para poder tirar um ditador lá, que é o Saddam Hussein, que patrocinava os ataques terroristas contra os Estados Unidos. Isso também pegava bem internamente. Mas invadir um país para pegar o seu petróleo não necessariamente pega tão bem internamente. A gente está falando de um modelo democrata, ou de um modelo político democrático, com instituições, com judiciário, legislativo, fazendo um processo de check and balance, podendo julgar e entender se existe legitimidade interna para essas ações externas em países soberanos. Ao que tudo indica, eu acho que, para mim, Donald Trump comemorou cedo demais essa vitória, porque tirar Maduro não necessariamente garante aí algum tipo de vitória para os Estados Unidos, principalmente com esse tipo de oratória, né? Ou seja, o venezuelano que está lá, que está comemorando que sai um ditador, ele não espera que os Estados Unidos vão lá e coloquem um segundo ditador, que é o que aconteceu na Arábia Saudita, na revolução antes iraniana e por aí vai. Ou seja, países produtores de petróleo que são, entre aspas, países com algum tipo de disputa interna, e aí você elege o ditador da vez para que ele seja subserviente ao seu país. Isso pegava muito bem em países teocráticos, mas talvez em países aqui da América Latina a gente não tem nenhum tipo de lastro histórico para que isso demonstre como se fosse uma efetiva estratégia e seja uma estratégia bem sucedida. Mas isso são algumas elucubrações que eu estou trazendo. Pergunto a vocês aí se vocês acreditam que de fato esse day after está sendo muito positivo para os Estados Unidos e principalmente para quem está tocando essa operação, que é o Donald Trump. E eu acredito que no nosso caso, principalmente para o Brasil, a gente tem uma boa oportunidade aqui de tentar aproximar a Petrobras, que é sim uma grande extratora de petróleo, e não de fracturing, mas de petróleo pesado. O tipo de petróleo venezuelano é muito parecido com o nosso, então acredito que a Petrobras, que já teve lá em solo venezuelano e ganhou um grande nabo quando o Chávez resolveu nacionalizar todas as exploradoras de petróleo, ou seja, lá na Venezuela só poderia entrar PDVSA, e deu um grande nabo aí para a Petrobras. E acredito que a gente, pelo contrário, tem grandes chances aí de garantir uma certa aproximação vantajosa do ponto de vista econômico. E talvez o povo venezuelano, né, a saída do modelo Maduro chavista, né, ou seja, mais de quase 30 anos, né, de um único modelo econômico, possa oxigenar o país e garantir aí uma melhora nas condições econômicas. Forte abraço, sigam aí o canal do Papai Pedro, até a próxima.